Fala, minha turma! Sejam bem-vindos a mais um episódio do SantariCast. Aqui você vai encontrar muitas informações, bate-papos, entrevistas sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. E esse podcast é um oferecimento da nossa querida Clínica Santari, uma clínica que vem se destacando no cenário da saúde por seu principal objetivo: promover qualidade de vida, saúde para as pessoas que buscam por um bem-estar completo e responsável. E hoje estou mais uma vez muito bem acompanhado por uma grande profissional que também faz parte da equipe de saúde da Clínica Santari. Ela que é nutricionista, especialista em emagrecimento e saúde da mulher, para falar de um tema muito interessante que vai interessar todas as mulheres que assistirem esse episódio. O nome dela é Brisa. Ela está aqui já presente, um pouco ansiosa para falar de um tema muito importante, que é sobre nutrição para a saúde feminina em diferentes fases da vida. Como as necessidades nutricionais mudam ao longo da vida, desde a adolescência até a menopausa. Seja muito bem-vinda, Brisa. Obrigada. Primeiramente, eu quero agradecer a Santari, a você, Daniel, né, que é meu parceiro aí nos assuntos, nos temas voltados à nutrição, né? A gente está sempre compartilhando juntos esses feedbacks, né? Essas ideias que a gente traz para a Clínica Santari, que é importante, né? A gente trazer isso para poder desenvolver novos projetos. Então, eu gostaria de agradecer muito. É um prazer imenso estar aqui para falar um pouco sobre esse tema que eu gosto bastante e que eu aplico na minha prática clínica. Que legal. Eu que agradeço por você ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente para bater esse papo muito legal. Não sei se você reparou nos outros episódios, eu sempre gosto de iniciar entendendo por que o profissional escolheu seguir essa profissão. E eu já pergunto para você, por que nutrição? Bom, nutrição acho que tem muito a ver com afeto. Então, para mim, essa palavra afeto já diz tudo, né? Eu me formei, minha primeira graduação foi gastronomia. Então, eu sempre gostei dessa área de alimentação, de saúde, né? De entreter com as pessoas, de tentar entender o que é que essa pessoa passa, né? Levar através dos conhecimentos clínicos e também da alimentação, o quanto o alimento é importante para cada pessoa. Então, a minha primeira graduação foi a gastronomia e logo depois eu fiz uma pós em gestão de qualidade. E aí, 2 anos depois, eu fiz a faculdade de nutrição. Me especializei na área de metabolismo, terapia nutricional, emagrecimento e logo em seguida fiz uma especialização em saúde da mulher. Então, trabalhar com pessoas, né? Entender que cada um tem uma individualidade, cada um traz uma história. Para mim, cada paciente que entra no consultório é como se estivesse me dando um convite e eu aceitando para entrar na vida dessa pessoa e fazer diferença através da nutrição. Então, assim, trabalhar com nutrição sempre foi algo que eu sempre quis muito, independente da área de alimentação, né, da área de gastronomia ali. Então, a área de nutrição, eu sou apaixonada, eu gosto de todas as vezes que eu vou atender uma pessoa, ela trazer ali uma história diferente, né, um caso diferente a se debater, né, a trabalhar. Então, lidar com pessoas, entender e ajudar na saúde delas, né, na qualidade de vida através da nutrição, a nutrição consciente, que é o que eu sempre aplico, né, nutrição consciente, nutrição realista, científica. Então, trabalhar com isso, esse cuidado com o próximo, é o que me fez escolher estar aqui hoje. Que legal, muito bom saber disso, porque nutrição vai muito além da prescrição nutricional, né? A gente lida com vidas, com pessoas que Histórias, chegam, né? histórias, Diferentes. perfeito, que chegam lá no consultório com dores, com situações, experiências, às vezes mal sucedidas com outros profissionais, com a nutrição. E a gente precisa quebrar alguns paradigmas. É importante a gente, antes de pensar em só prescrever alimentos, pensar em ter um atendimento humanizado, onde coloque o paciente no centro ali da consulta, do tratamento. Muitas vezes só escutar já é um atendimento importante, escutar o paciente e entender suas necessidades.
Já é um ato de cuidado, né? Eu acho que isso que você falou aí já resume bastante o sentido, né? Qual o sentido disso? De atender alguém, de ouvir ali, né? Desde a anamnese até a avaliação física. Por que que você veio aqui no consultório? O que é que você busca? Né? Não é só, para mim, não é só escrever lá a anamnese e preparar um plano alimentar e entregar ao paciente, toma aqui, se vira e você faz o que der. Não, não é só isso. É muito além disso, é a escuta ativa, é entender quais são as suas dores, quais são os seus pensamentos, né? Quais são os seus sentimentos, porque acho que nutrição é sentimento também, né? É você nutrir o corpo, a alma, a mente, né? Então, acho que para além de uma dieta, para além de uma avaliação corporal ali no papel, e ele entender como é que está a composição corporal dele, ele entender quais são as necessidades nutricionais, é você realmente acompanhar aquele paciente. Porque a consulta, quando termina, nem sempre termina. A gente vai levando ali um acompanhamento, né? Sim. Eu costumo fazer aquela consultoria ali online com o meu paciente, quando ele sai da sala do consultório. Então, eu acho que esse acompanhamento de perto, mesmo que de longe, é necessário para ele se sentir acolhido, né? Não se sentir abandonado. E às vezes acontece realmente dele vir de outros profissionais e se sentir abandonado, né? Ele não se sentir acolhido, não se sentir ali, poxa, esse nutricionista, ele me dá uma atenção ali. Claro que a gente não vai ficar ali 24 horas, né? Mas a gente tenta dar o suporte essencial para esse paciente, para ele poder até não desistir no meio do caminho, né? Processo. Perfeito. Eu sempre costumo dizer aos meus pacientes que a consulta ela é importante, mas o acompanhamento se torna muito mais importante quando a gente fala de mudança de estilo de vida a longo prazo. Isso mesmo. A consulta é importante porque vamos entender basicamente um terço da vida, da saúde do paciente, das necessidades, das preferências alimentares. Mas é durante o acompanhamento que realmente vamos ir conhecendo os nossos pacientes aos poucos, entendendo suas necessidades, entendendo qual estratégia está surtindo mais efeito, em qual momento mudar a estratégia. Por quê? O paciente ele chega no consultório muitas vezes sabendo que ele precisa comer mais vegetais, que ele precisa consumir fruta todos os dias, precisa ingerir mais água, precisa fazer exercício físico, mas ele não sabe como fazer. Ele não sabe como saber lidar com as adversidades que vão surgir no processo. O profissional ele tem que estar ali lado a lado para poder auxiliar e munir o paciente de ferramentas tanto comportamentais, cognitivas, para ele saber lidar com essas situações adversas. Porque tem muitos pacientes que é 880, né? Uhum. Se consumir um alimento fora do plano alimentar, fora da dieta, acha que precisa passar o dia todo fora da dieta, porque eu comi esse alimento, então não adianta nada eu continuar com a dieta. E às vezes desanima, o paciente não volta no consultório, e acontece muito recorrente, o paciente não conseguiu seguir direito o plano alimentar, não volta para a segunda consulta, porque acha que não vai apresentar um resultado interessante, mas é nesse momento que realmente ele precisa retornar para a gente poder realinhar as estratégias, observar o que não foi interessante naquele momento, onde a gente precisa mudar para que o paciente ele tenha uma adesão a longo prazo. E é interessante você falar sobre essa questão do pós-consulta, do acompanhamento, porque é importantíssimo para a mudança de comportamento. E a gente trabalha com comportamento. Isso, eu acho que a nutrição comportamental, que é o que a gente costuma aplicar muito na nossa prática clínica, né? Tem trazido resultados positivos nos retornos dos pacientes, sim, nos acompanhamentos ali, né? Seja 15, 20, 30, 40 dias, 60, 90, a vida toda. Então, esse acolhimento, né? Esse suporte nutricional que a gente aplica durante o pós-consulta é essencial para ele se manter ali, porque ele chega muitas vezes com informações já da internet, sim, de muitos vizinhos, amigos que trazem ali, e às vezes chega já no consultório falando, olha, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Nosso tema é saúde da mulher.
Mulheres com endometriose. Já é um quadro inflamatório, né, na saúde feminina. Então, algumas mulheres já chegam no consultório. Olha, Nutri, já cortei glúten, já cortei lácteos, já cortei isso e aquilo. Então, assim, o que é que eu posso fazer aqui agora? Peraí, calma. Não é bem assim, cortando tudo, né, que você vai obter uma melhora nessa patologia presente. É você conduzir ali, é por isso que você me procurou, para poder a gente organizar essas refeições, organizar esse processo, né? Ou seja, vamos reduzir o glúten, vamos reduzir de 100 para 50%, vamos reduzir alguns alimentos ali que estão sendo mais inflamatórios para 40%, mas não fazer uma exclusão total, porque às vezes alguns desses alimentos, por exemplo, alguns carboidratos que são necessários, né, vão estar ali te dando energia durante o dia, entendeu? Então, assim, eles já chegam com muitas informações, mas às vezes são informações incompletas, né? Informações que não são tão reais assim. Então, a gente, como nutricionista, está ali para poder esclarecer e trazer esse entendimento do que deve ser feito e o que não deve ser feito. Acho que não existe uma fórmula mágica, não existe um padrão. Existe uma individualidade de acordo com a necessidade de cada um, né? De cada um desse paciente, envolvendo as necessidades, respeitando os seus fatores externos e internos durante esse acompanhamento, né? O que é que ele passa ali no dia a dia, né? Como é a rotina dele, respeitando sempre as limitações dele também e algumas preferências, né? Sem causar nenhum tipo de terrorismo nutricional, né? Acho que a palavra mais utilizada é essa, né? Terrorismo, perfeito. Rede social mesmo, a gente vê muito. E não só pessoas leigas, que não são da área, mas muitos profissionais da nutrição, da área da saúde. Sim. Acabam causando terrorismo nutricional. Chega a ser até decepcionante, né? Pra nossa classe, assim, pra nossa área. Mas a gente o que a gente faz é estudar, tentando levar sempre o melhor para essas pessoas e levar uma base científica mesmo, né? Levando ciência de verdade. Sim, perfeito. Porque acho que nutrição é ciência. Desmistificando essas falácias aí. Uhum. Você falou de saúde da mulher. Muitas pessoas não sabem a importância da nutrição na saúde da mulher. Então, o que é nutrição na saúde da mulher? Para as pessoas entenderem mais. Nutrição na saúde da mulher, ela envolve vários aspectos, né? Desde a fase ali da adolescência, não, da infância, adolescência, né? A fase onde a mulher está ali reproduzindo, a fase reprodutiva, a fase da menopausa e a fase final, que é a fase da terceira idade, né? Onde a gente tem momentos cíclicos de mudanças de hormônio, né? Com descompensações às vezes, né? Em certos tipos de momento, mas basicamente a saúde da mulher envolve a composição desses hormônios na saúde feminina, o que cada hormônio faz, para que serve, né? Qual a finalidade nesse corpo, nesse organismo. Envolve também a parte estética, corporal, né? Longevidade, saúde, prevenção e tratamento de doenças na saúde feminina, como endometriose, SOP, câncer de mama, né? Tem também ali a fase das mulheres que estão na fase de querer tratar a fertilidade, né? Possivelmente uma futura gravidez, né? Todo esse cuidado que tem que ter um acompanhamento de perto. E também envolve muito a questão emocional. Pouco se fala do quanto o quadro emocional da mulher é importante, né? Cada mulher ali tem uma história a contar, tem uma história a aplicar, né? Então a gente trabalha nisso, sempre aplicando a melhor conduta com necessidades nutricionais importantes, né? O consumo ali de vegetais, folhosos, proteínas. Então, assim, a saúde da mulher, ela engloba vários desses aspectos, né? Que estão trabalhando ali na saúde feminina, né? Saúde hormonal, fases da vida, composição, estética e autoestima, né? Você não pode esquecer da autoestima da mulher, que é algo assim que
a gente bate na tecla sempre, porque a sociedade impõe muitos padrões e sem olhar para aquela mulher, o que ela sente, o que ela quer, o que ela busca, né? Perfeito. Você falou da importância da nutrição no desenvolvimento, principalmente ali na fase da infância para a pré-adolescência e adolescência. Sabemos que tem alguns nutrientes, micronutrientes importantes, né? Como cálcio, ferro, a proteína, as proteínas são importantes. Fala mais um pouco da importância desses nutrientes nessa fase da vida. Essa fase da vida, né, que é a fase ali entre os 15, 16 até os 20 anos, é uma fase assim que é o ápice, né, da mulher. Então, é onde ela já está ali no ciclo menstrual, onde ela está trabalhando para um corpo saudável, uma longevidade, né, uma qualidade de vida muito melhor para quando ela chegar nos 40, ela não sofrer tantos impactos, né, durante o período da perimenopausa e menopausa, né. Então, esse tratamento, né, precoce já é importante para poder trabalhar na desenvolvimento muscular, desenvolvimento dos neurotransmissores também, porque as mulheres passam por várias fases, né, vários picos emocionais, então, desde os 16 anos até os 60 anos. Então, assim, tratar isso, né, a partir dessa alimentação saudável, com cálcio, ferro, proteínas, que vai estar ali trabalhando na saúde óssea, né, no desenvolvimento, para poder evitar ou prevenir até diminuir os riscos de doenças cardiovasculares, né, mais para frente. Ter um estilo de vida mais saudável desde jovem é muito importante. Eu vejo muitas mulheres hoje com 45 anos, mulheres que eu atendo até, e que elas relatam para mim que já treinam desde os 16, 17 anos. Então você percebe, quando você vai olhar os exames de sangue dessa mulher de 45 anos, os marcadores são excelentes. Ela também, a composição corporal também está excelente, porque ela já tem esse cuidado desde jovem, né? E essa geração de hoje, de 16, 17, 18 anos, é uma geração mais imediatista, né? Que tem mais acesso a informações, a telas, a vícios. Então, se a gente se pegar nesse nicho, nesse público, e já começar a introduzir alimentos fontes de vitaminas, minerais, cálcio, ferro, que vão estar ajudando ali na saúde hormonal, que vai estar ajudando na saúde reprodutiva, que vai estar ajudando também na saúde muscular, preservação de massa muscular, também uma possível doença que venha a surgir por questão genética. Então, esse cuidado que já se antecede nessa faixa de idade, né, de início, já é um bom avanço. Muito bom, muito importante. É bom entender sobre esses aspectos para não deixar de cuidar da saúde somente nas fases que começam a aparecer as alterações, né? Uhum. Então, trabalhar mais ali com os aspectos de prevenção, de melhorar os sintomas a partir desde essa época, né? Desde essa fase da vida. Entrando... também, desculpa. Pode falar. Nessa fase também vale a pena ressaltar que o consumo de fast foods, né, de alimentos ultraprocessados é muito grande. Então a gente precisa chamar a atenção, né, dos pais que estão ali presentes na vida desses jovens. Perfeito. Que ainda estão acompanhando esse crescimento deles, né? Se atentar à alimentação, trazer como exemplo dentro de casa. Porque o filho, ele tem o pai ou a mãe como exemplo. Isso é fato. Então, se os pais estão ali consumindo vegetais, frutas, legumes, proteínas saudáveis, pratica atividade física diária regularmente, dorme mais cedo, acorda mais cedo, então isso aí, ele já mostra, olha, aqui é um exemplo. Né? Aqui é meu exemplo. Então, não adianta... também, esse adolescente, né, que é essa fase aí, né, esse adolescente não tá tendo um exemplo, não tá tendo um acompanhamento, um suporte, né, de alguém que às vezes ele se sente só, ele não sabe como conduzir, ele não tem noção do que vai fazer. Eu vou chegar agora, como é que eu vou fazer aqui para conduzir uma alimentação para eu chegar nos 40, 50 anos bem, saudável, né? Então, esse consumo excessivo de ultraprocessados. Hoje a gente vê muitos adolescentes em baladas usando aquele
cigarrinho eletrônico, né? Bebida verdade. alcoólica. Então, todos esses hábitos ruins trazem malefícios lá na frente. E o ambiente influencia muito nas nossas escolhas alimentares, né? Com Eu certeza. sempre falo isso para os meus pacientes. Com certeza. Se você quer mudar um hábito, dificulte o acesso a ele. Se eu quero diminuir o consumo de ultraprocessados, de biscoitos, salgadinhos, refrigerantes, eu tenho que diminuir o acesso a ele. Então, quanto menos exposição eu tiver a esses alimentos, melhor vai ser para mim diminuir o consumo desses alimentos. Da mesma forma, se eu quero implementar um hábito na minha vida, eu preciso facilitar o acesso a ele. Se eu quero aumentar o consumo de frutas e vegetais, eu preciso ter mais frutas e vegetais em casa. Se eu quero aumentar o consumo de água, deixar visivelmente exposto garrafa, copo de água, não deixar distante, não deixar na geladeira, porque no momento da correria do dia a dia você vai esquecer. Até no carro você leva uma garrafa de água, né? No meio do caminho, na faculdade, Sim. no colégio, enfim, acho que o simples, às vezes, é difícil para algumas pessoas. Eu percebo que às vezes o simples é difícil de colocar em prática. Mas esse acesso que você acabou de falar, né? Quando você vê ali na cozinha uma fruteira com as frutas banana, maçã, mamão. Então, se você vê, você vai comer, você vai ingerir. Se você não vê, se você só vê no armário lá, o biscoito recheado, salgadinho, né? Vários alimentos enlatados. Então, você vai no que tá fácil. O que tá aqui mais disponível para mim? É isso aqui, então eu vou nisso aqui. E no meio dessa correria que a gente vive, se a gente não se priorizar, se a gente não se organizar, né, na alimentação, né, na qualidade do nosso sono, o manejo do estresse, isso vai acabar com a gente e a nossa probabilidade de viver mais diminui. Pacientes que chegam no consultório e começam a se atentar à organização da alimentação têm maior adesão ao plano alimentar, às refeições, do que os pacientes que não se organizam, que não organizam as refeições. E eu sempre falo para os meus pacientes que organizar as refeições, as marmitas, principalmente das refeições que são mais complexas, digo, na forma de preparo, quando você organiza as refeições, a probabilidade de você errar diminui. Você trabalha com a empresa que faz marmitas prontas, né, congeladas, e você sabe o quanto isso impacta na adesão dos pacientes, porque eu estou facilitando o acesso do paciente a ficar dentro do plano alimentar quando ele organiza suas refeições, e eu estou diminuindo o esforço dele, porque ele vai chegar cansado do trabalho, ele vai chegar estressado, com fome. A probabilidade dele ir preparar uma refeição é muito menor. Já se ele tiver um alimento fácil, de fácil acesso, que não exija tanto esforço para preparar, exemplo, industrializados, biscoito recheado, salgadinhos, a probabilidade de ele consumir o biscoito ou o salgadinho ou qualquer outro industrializado que já esteja ali preparado é maior. De caixinha, né? É maior. Então a organização é essencial. E é muito visível quando o paciente começa a se organizar, porque se alimentar é comportamento como qualquer outro. Quando ele começa a organizar a sua refeição, ele começa a ter uma maior adesão ao plano alimentar, às estratégias alimentares. E é importante a gente falar sobre isso. Com certeza. Eu sempre converso, né, com meus pacientes também nos atendimentos e pergunto na própria anamnese. É você que prepara suas refeições? É alguém que prepara para você? Você compra pronto? Às vezes alguns chegam assim, não, eu não sei cozinhar, não sei nem fazer um arroz, não sei nem fazer um feijão, um frango. Tá, mas você pensa em planejar essas refeições de outra forma? Por exemplo, você citou da minha empresa de marmitas, né? Eu tenho muitos clientes que vêm de nutricionistas, né? Tenho essa parceria já fechada com nutricionistas que trazem ali os seus pacientes, indicam. E aí, através desse planejamento alimentar que o nutricionista prescreveu, a gente já prepara essas marmitas como tá ali.
de acordo a cada quantidade, cada grama, né, e opções. Mas o que você falou sobre organização, acho que é a chave do sucesso. Organizar suas refeições, eu sempre falo. Se você não tem como fazer essas compras de marmitas, tira um dia sua de folga e prepara suas refeições, o básico, um arroz, um feijão, uns legumes. Hoje você vende legumes congelados in natura, né? Uma seleta de legumes, já tá tudo pronto Eu ali. acho massa aquilo ali. Eu acho aquilo ali uma praticidade incrível, porque você pode fazer várias coisas, várias receitas, né? Você tem 1001 utilidades com aqueles legumes prontos. E ali é só você colocar no vapor, pronto. Você não precisa ficar lá cozinhando, tem pão, né? Então isso tudo, hoje a gente precisa otimizar tempo, né? A gente precisa otimizar tempo de verdade. Tempo de qualidade. Então, assim, a gente sempre deixa essas dicas, né? Eu sempre coloco no plano alimentar book de receitas práticas, receitas que não sejam muito complexas, principalmente para aqueles pacientes que falam que gostam de ir para a cozinha, que gostam de preparar a sua refeição. Eu acho que o ato de você preparar a sua refeição faz toda a diferença, porque você coloca afeto ali naquela comida, né? Você não precisa ser um MasterChef, mas só de você fazer o básico, de você deixar ali já as frutinhas cortadas, né? Você já passa no hortifruti, já compra as frutas da semana, você já compra as verduras da semana, já deixa tudo cortadinho. Na hora de você abrir a geladeira, o que é que vai estar ali? Aquilo que você já deixou porcionado, né? Então, é o que você vê, é o que você vai comer, porque o que a gente vê, a gente deseja, né? Então, se você já tem ali esses alimentos in naturas, né, mais saudáveis, já tudo planejado para a semana, fica muito mais fácil de aderir ao plano alimentar e alcançar o resultado que você precisa. Outra coisa também que eu acho que é válido a gente falar aqui, que eu vejo que você também fala muito nas suas práticas clínicas, é pesar o alimento. Sim, faz total diferença. Total diferença do que aquele no olho. Demais. Pacientes erram muito quando fazem quando preparam sua alimentação, sua refeição só no olho, só na medida caseira. Porque você seguiu a medida caseira certinha, ok. Hoje a gente tem gente que fala nos atendimentos, olha, eu não gosto de pesar, eu não tenho paciência. Você pode, por exemplo, pacientes idosos, que já tem aquela prática ali de medida caseira, colher de sopa, concha, escumadeira, né? Então, assim, eles respeitam aquela quantidade que tá ali. Mas tem pacientes que às vezes vai no olho. Ah, só botar só mais um aqui não vai fazer diferença, não. Faz diferença. Faz muita diferença. Então, se você pesar, você compra uma balança hoje é uma balancinha de precisão de alimentos, custa R$25, R$30. Então, você coloca ali na marmita 100 gramas de arroz, 150 gramas de proteína, né, frango. Então, você já vai ter um resultado muito mais bacana, né, no retorno com o nutricionista, quando você pesa os alimentos e você coloca ali de fato o que é que foi prescrito para você. Porque aquele plano alimentar que a gente prescreve é calculado, são os macros e micronutrientes que são ali bem distribuídos de acordo à composição corporal desse paciente e o que é que ele precisa e qual o objetivo que ele vai alcançar. Então, se você coloca ali tudo certinho como tá no cronograma, não tem como dar errado. Perfeito. Não tem como dar errado. Eu tive uma experiência com um paciente que chegou num consultório. Foi até lá na Clínica Santari que eu atendi ele. Ele chegou lá com o objetivo de definição muscular. E a gente sabe que definição muscular a gente precisa ter uma atenção maior à alimentação do que quando é só emagrecimento, do que só ganho de massa muscular. E ele relatou pra mim, velho, eu não gosto de pesar. Um dos motivos que eu não procuro nutricionista é porque muitos deles falam que eu preciso pesar. Aí eu falei, beleza, você pode seguir a quantidade por medida caseira, não tem problema nenhum, desde que você se atente realmente ao que tá lá. Mas vamos fazer um teste antes. Você vai pegar o seu almoço e vai pesar do seu almoço ali o alimento que você mais gosta. Ele falou que gosta mais de arroz. Aí você vai utilizar, se basear pela medida caseira do plano. Vai mandar uma foto. Isso da foto é bem bacana. Aí mandar uma foto. A gente consegue visualizar, porque o nosso olhar é mais crítico, isso, né? Você vai mandar uma foto. Depois você vai pesar e vai mandar foto. Acredite, tinha 150 gramas a mais de arroz do que no plano alimentar, do que estava no plano alimentar. Aí eu peguei pra ele e mandei a quantidade, comparando a quantidade que estava no plano alimentar com 150 a mais de arroz, que foi que ele colocou através da medida caseira. Aí eu falei, velho, isso aqui a longo prazo
vai impactar no seu consumo calórico. Até que muitas vezes é chato a gente falar de calorias, mas para o seu objetivo, calorias é importante, principalmente a curto prazo. Se você chegar no consultório com seu percentual de gordura baixo, com maior definição muscular, esse fator, além dos outros, não vai te motivar mais a continuar no planejamento? Ele sim, eu falei, então, você precisa tentar essa questão da quantidade, principalmente nesse momento, para você conseguir um resultado eficiente, porque é um fator importante, que é a quantidade de calorias, de carboidrato nesta fase, para você ter um resultado, para que isso te gere um resultado que você deseja eficiente e que te motive. Porque o paciente chegar no consultório e perceber que a composição corporal dele melhorou, é um fator motivador para ele continuar no plano alimentar. E aí eu falei isso para ele, aí ele passou a pesar. Isso que você falou, né, dá 150 gramas a mais, né, já é uma quantidade bem relevante, né, porque você fala ali de carboidratos e de alguma forma você tem uma carga glicêmica ali. E se esse paciente já tiver algum tipo de, sei lá, pré-diabetes, algo que tem que estar controlando ali, a insulina dele fica descompensada, aí já é mais um motivo para esse cuidado, né, se atentar a essa quantidade, porque realmente faz toda a diferença, tanto no emagrecimento quanto na hipertrofia. Mas na hipertrofia, realmente, é bem mais minucioso, né? Há tanta quantidade de carboidrato, proteínas, sim, gorduras. E no caso dele era a definição, né? Recomposição corporal. Isso. Entrando na questão da saúde hormonal. Como a alimentação pode equilibrar, impactar nos hormonais femininos, nos níveis hormonais femininos? Nossa, a alimentação e o estilo de vida, eles impactam 100% na saúde hormonal, né? Na fertilidade, em tudo. Então, a mudança de hábitos, né? Aquilo que a gente já falou no início, a mudança que já começa mais cedo, já previne muita coisa. Sim. Então, se você inclui mais alimentos, né, como vegetais, como vegetais verdes escuros que são ricos em magnésio, em ferro, né, alguns em cálcio, né, alguns iogurte, proteínas magras também interferem nessa saúde hormonal, né? Mas o estilo de vida, sem dúvida, impacta muito, como, por exemplo, a prática de exercícios físicos regularmente, a hidratação é essencial, né? Porque o nosso corpo ele é composto por uma boa parte de água, né? Acho que a maior parte. Então, se você se hidrata, você consegue ter as suas funções vitais muito mais bem praticadas do que se você não se hidrata. Por exemplo, mulheres que têm quadros de enxaqueca, né? Quadros de dores, inflamações, bebem pouca água. Intestino preguiçoso ou intestino diarreico também. Então, a saúde hormonal ela está muito ligada à alimentação. A alimentação, a controle do estresse, né? A qualidade do sono também. O sono impacta muito na qualidade de vida dessa mulher, principalmente na saúde hormonal. Então, quando a gente está trabalhando ali com pessoas que dormem na madrugada, acordam cedo, têm quadros de insônia, a gente precisa incluir alimentos fonte de triptofano. Eu gosto muito de trabalhar com alimentos fonte de triptofano, né? Pra gente poder ativar essa melatonina ali próximo ao horário de dormir. Estratégia como, por exemplo, incluir alimentos fonte de triptofano durante o horário de 10 da manhã e 5 da tarde, que é quando a serotonina está trabalhando no organismo. Eu gosto de trabalhar bastante com banana, aveia, cacau, né? São alimentos que são muito bons, oleaginosos como castanha. Incluir chás também ali para trabalhar nisso. Acho que é bem bacana para esse controle hormonal, né? Mas, acima de tudo, os hábitos de vida. Diminuição do tabagismo, exclusão do tabagismo, diminuir o uso de bebida alcoólica, procurar meios de lazer que tragam mais qualidade ali, mais saúde, como caminhada ao ar livre, né? Corrida, exercícios, estar com pessoas também que te façam bem. Acho que o ambiente fala muito sobre isso, né? As pessoas com quem a gente convive diz muito sobre quem a gente é e o que a gente busca ser. Perfeito. Então, a saúde hormonal está muito ligada a isso.
Outra coisa também que é válido é o uso da vitamina C como antioxidante também. A gente entrar com alimentos fonte de antioxidante, né? Alimentos ali, fonte de alimentos como frutas vermelhas são ótimos antioxidantes, né, trabalhando ali na saúde feminina. É, então, mulheres que estão ali com estrogênio mais baixo, que é o hormônio feminino, também ajuda bastante essa mudança do estilo de vida mesmo, né? Essa melhora ali na qualidade do intestino também, o consumo de fibras nas refeições, fibras como sementes, semente de girassol, semente de linhaça, semente de chia também, eu gosto de aplicar, né? Saladas. Então isso aí é uma composição Perfeito. bem ampla, né? Perfeito. É por isso que na Clínica Santari nós temos diversas especialidades que se complementam, porque entendemos que a promoção de saúde vai muito além dos métodos convencionais. Por isso que adotamos uma abordagem transdisciplinar, que temos diversas áreas da saúde que se unem entre si para te oferecer o melhor tratamento eficaz, responsável e completo. Temos diversas especializações, ginecologia, endocrinologia, nutrólogo, nutricionistas, profissionais de educação física, grande Heitorzão, que eu chamo ele de Heitor. Temos também Bruno Neves, que é o mais novo personal da clínica. Temos médica do estilo de vida, que é doutora Indiara, que foi a convidada do episódio anterior, do segundo episódio. Temos gastro, temos endocrinologista, cardiologista, psicólogo, e todos esses profissionais, eles integram um programa que fazemos parte, eu e Brisa também, o Transforme Mais, que é um programa excelente para quem está buscando emagrecimento, mas não só emagrecimento, mas uma melhora da qualidade de vida a longo prazo. Então, se você se interessou por algumas dessas especialidades, se interessou pelo nutricionista, pelo trabalho da nutricionista Brisa, pelo meu trabalho também, ou por outra especialidade da clínica e também do Transforme Mais, em algum canto aqui da sua tela vai aparecer o QR Code. Então é só você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e falar com a nossa querida recepcionista Mônica, que com certeza você vai ter um atendimento excelente. Mesmo que você não queira marcar nenhuma consulta, conheça a estrutura da clínica, sem compromisso. Com certeza você vai estar diante de equipamentos de ponta e uma estrutura completa para melhor te atender. Dando continuidade ao nosso bate-papo, existem alguns sintomas ali no período pré-menstrual, né? E sabemos que existem algumas estratégias para poder diminuir esses sintomas pré-menstruais. Na sua prática clínica, quais estratégias você mais utiliza nas suas pacientes? Eu gosto muito de entender o que é que ela sente, primeiramente, nesse período, né? Quais são os sintomas, porque cada mulher é bem individual, né? Cada mulher tem um sintoma diferente, cada mulher responde de uma forma. Então, o que eu gosto de aplicar, né, de entender o que é que passa durante o seu período pré-menstrual na TPM, a tensão pré-menstrual, e durante o período menstrual. O que é que acontece? Quais são os sintomas? O que é que passa dentro de você? Então, cada mulher responde de uma forma. Mas o básico que eu sempre aplico na TPM, né, durante esse período menstrual com essas mulheres, é o controle do estresse. Por quê? Porque quando a gente tem picos de hormônios, né, quando o nosso estrogênio, que é o nosso hormônio reprodutor feminino, ele cai, que é muito comum durante esse período, principalmente pré, nós temos muitas mudanças físicas, mudanças emocionais, né, neurológicas. Então a gente tem sono irregular, o sono acaba ficando muito irregular, intestino também modifica, a gente tem mudanças de humor constantes. Sim, muito recorrente. Muito recorrente. Às vezes cefaleia de tensão, dor de cabeça, enxaqueca.
né, que também é um ponto ali muito persistente na maioria das mulheres. Lembrando que não são todas, cada uma responde de uma forma. Tem mulheres que às vezes não sentem quase nada. Retenção líquida, retenção hídrica é o que mais acontece, né? Então, assim, o que é que eu falo a elas? Continuem seguindo a rotina saudável. Inclua alimentos leves, alimentos limpos, né? Diminua o consumo de industrializados, diminua o consumo de cafeína, estimulantes, né? Que podem estar ali atrapalhando e afetando a qualidade do seu sono, porque o sono é o que é mais atingido nesse período mesmo. Então, assim, tenta continuar fazendo o exercício físico diário, né? Se vê que aquele exercício que você já faz, como, por exemplo, exercícios de alta performance, crossfit, ou corrida, que você tá ali sem estímulo, sem muita vontade, vai fazer uma caminhada, vai fazer uma bicicleta, vai fazer algum exercício que movimente o corpo, mas que não fique parado, porque você libera os hormônios, né? Então você já tá ali preparando o seu corpo para quando você for dormir, ele ter uma qualidade de sono melhor. Uma outra técnica, outra estratégia que eu gosto de utilizar muito é a meditação guiada para o sono, né? Que eu acho que é bem interessante durante esse período. A meditação guiada para o sono. Hoje no YouTube você tem várias dicas, vários áudios lá, né, para você poder fazer essa meditação. Então é um momento ali de você se concentrar e trabalhar na sua paz interior, né? Então você fazer também a prática de yoga é ótimo. Ajuda, né? Ajuda muito, 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 muito. É porque ali você está vivendo um momento muito cíclico, né? Nós mulheres somos muito cíclicas, as mulheres são muito cíclicas, então a gente precisa realmente trabalhar nisso e, de fato, e saber escolher os alimentos certos, né? Os alimentos fontes de ferro. Por quê? Porque o fluxo menstrual libera muito, né? Fluxo sanguíneo. Então a gente precisa ter esse controle. Então tá ali consumindo feijão, carne bovina, alimentos como vegetais verdes escuros, couve, brócolis, que são fontes de ferro. Magnésio é um excelente suplemento que eu gosto de trabalhar, porque o magnésio ele ativa, trabalha ali, né, no sono. As vitaminas do complexo B também ajudam muito nisso. Os alimentos fontes de triptofano que eu citei aqui, sobre a banana, a aveia, né? Os chás calmantes também eu gosto bastante de trabalhar com chás de camomila, chás de melissa, chás que ajudam também na retenção de líquido, que é o chá de cavalinha, chá de hibisco. Claro que cada uma tem a sua individualidade, sua necessidade, né? A gente primeiro faz uma consultoria, conversa, mas essas práticas são básicas para esse período, né? Que vem esses sintomas. Então, assim, existe também aquela compulsão alimentar durante esse período, né? Aquele desejo por alimentos palatáveis, como doces, né? Alimentos mais açucarados também. Então, esse consumo pode alterar e trazer alguns tipos de danos, né? Se consumido em excesso. Mas nada como um pedacinho de chocolate para acalmar, né? Sem restrições muito severas, porque a gente também come emoções, né? Algumas vezes. Então, são muitas estratégias bacanas que dá para utilizar, principalmente para trabalhar o sono. Outra coisa também que eu acho bem bacana é a aromaterapia. Porque a aromaterapia, por exemplo, a gente pode estar trabalhando com óleos essenciais. Eu gosto muito de usar o óleo essencial de lavanda, que ajuda muito na qualidade do sono, né? Para essa mulher que fica ali muito ansiosa, muito, às vezes, com estresse alto, cortisol alto, né? Durante esse período, então ajuda bastante ali, antes de dormir, né? No quarto, no difusor. Então, todos esses pequenos detalhes fazem toda a diferença. Você falou de uma questão muito interessante, que é muito recorrente também no consultório, porque eu também atendo mulheres, né? Uhum. Nutri, tô no período pré-menstrual. Sempre que eu tô no período pré-menstrual, tenho uma vontade muito grande de comer doce, chocolate, uma compulsão. A gente sabe que não é compulsão, né? Porque ninguém tem compulsão por um alimento específico, né? Exatamente. Mas é o aumento da impulsividade do desejo por aquele alimento. E existe muita discussão sobre esse tema. E eu queria saber de você, como você trabalha
e é especialista nesse tema de saúde da mulher, a vontade de comer doce nesse período é devido às alterações hormonais, ou seja, é um mito ou verdade, ou é mais devido à questão do padrão comportamental, de um reforço que já vem há um tempo sobre essa questão de comer chocolate na TPM vai melhorar o meu humor, comer doce nesse período vai melhorar o meu humor. Então, isso é mais mito ou verdade em relação às alterações, os hormônios aumentarem a vontade de comer doce? Ou é mais uma questão, um viés comportamental, de padrão comportamental? Eu acho que é verdade, porque esses picos hormonais que a gente tem, né, durante esse período que antecede a menstruação e durante a menstruação, mas principalmente quando antecede, que é sempre mais desafiador, a gente tem ali uma certa baixa energia, né? O nosso campo energético fica diferente. Então, quando a gente tem uma baixa energia, a gente tem uma procura por algo que seja mais confortável, né? Ficar deitada, descansando, comer aqueles alimentos que causam ali aquela sensação de bem-estar ali na hora, mas é tudo muito momentâneo, é tudo muito passageiro. Então, o que é que eu gosto de fazer? Eu gosto sempre de incluir mais proteínas nas refeições durante esse período. Por quê? Porque as proteínas vão dar mais saciedade. As fibras também, né, que vão estar ali aumentando a densidade nas refeições e também vai diminuir o esvaziamento gástrico. Como, por exemplo, chia, né, que ela é mais gelatinosa. Gosto também de estar aplicando algumas receitazinhas que você pode estar preparando, né? As mulheres que estão ali naquela vontade por algo muito gostoso, um doce, principalmente, geralmente é açúcar, né? Por quê? Porque açúcar é bem palatável, né? É bem, assim, é o que é mais desejado mesmo, até por alguns homens também. Então, o que eu gosto de trabalhar é esse aumento da ingestão proteica em todas as refeições, né? Para aumentar essa saciedade e incluir mais frutas e carboidratos complexos, carboidratos bons para dar mais energia a essa mulher que ela tá com essa energia lá embaixo, né? Esse estrogênio lá embaixo. Então, para isso a gente precisa estimular, a gente não pode deixar que caia. Então, estimulando ele é o uso de carboidratos complexos. Gosto também de trabalhar na parte da suplementação, que é o óleo de borragem, óleo de prímula, que ajuda muito como um antioxidante durante esse período para poder tratar esse estresse oxidativo que fica ali muito presente, né, durante esse período menstrual. Tratar também os sintomas, e esses são um dos sintomas, né? Essa compulsão, né, vamos dizer assim, entre aspas, durante esse período é muito comum. Então, esse suplemento, né, ele ajuda bastante durante esses sintomas, dores, cólicas menstruais, dor de cabeça, inchaço, enfim. Então eu acho que o consumo de frutas, que são carboidratos bons, né, verduras, nesse período, aumentar essa ingestão e aumentar as fibras, vai ajudar bastante no controle dessa compulsão, né, dessa vontade ali. Existe um declínio da saúde mineral óssea, principalmente com o passar do tempo, com o avanço da idade. Principalmente em mulheres 40 a mais. Que eu acredito que é um público que você atende muito, né? Mulheres 40 a mais. Fala um pouco da importância da alimentação, da nutrição para a saúde óssea dessas mulheres, especialmente nessas mulheres 40 a mais. Sim, as mulheres 40 a mais, elas têm um declínio muito grande, né, da densidade óssea ali, porque quando ela está ali já meio que no climatério, né, e na menopausa, ela tem essa queda ali muito brusca de hormônios. Então, com isso, ela também tem dificuldades em reserva muscular, em saúde articular também. Então, o que é que eu faço? Eu sempre gosto de trabalhar com alimentos fontes de cálcio. Eu gosto sempre que essas mulheres incluam, mesmo antes desse período, né, nos 30 anos. 30 anos a gente já tem uma queda de massa muscular, né? A gente já vai começando a surgir uma queda de massa muscular. Então, a gente já começa a cuidar desde 30 anos, né? Para evitar esse declínio da densidade óssea. Então, o consumo de alimentos fontes de cálcio, vitamina D, a vitamina D é essencial, né? Para trabalhar essa junção com cálcio ali na saúde articular, saúde óssea. A gente trabalha também com colágeno tipo 2, que ajuda bastante, né, a melhorar esses sintomas. Existem práticas também de exercícios que ajudam bastante. A fisioterapia hoje atua muito nisso também.
né? Mas incluir esses alimentos, fontes de cálcio, vitamina D, magnésio. Hoje tem fontes de alimentos como, por exemplo, proteínas como peixe, ovos, salmão. Hoje temos também o magnésio, né, presente em alguns vegetais também, que é importante essa junção desses alimentos. Algumas oleaginosas, leguminosas também, que são potentes nisso, que vai estar ali auxiliando a essas mulheres não terem tantos prejuízos na saúde óssea, né? E, claro, se atentar sempre ao consumo da vitamina D, né? Exposição ao sol, às vezes não é possível tanta exposição ao sol, mas a gente faz o uso de suplementação e o controle ali nos marcadores, nos exames, né, da vitamina D. Então, a gente está ali com a vitamina D entre 45, 60, já está no nível bacana. E fazer a manutenção, esse acompanhamento. Porque muitas das mulheres que chegam com dores articulares, com queda de cabelo, com fadiga, é vitamina D baixa. É cálcio também baixo, né? Ou até muito alterado. Então, tudo que é baixo demais ou alto demais pode trazer esses danos na saúde da mulher. Em relação à fertilidade feminina, muitas mulheres não sabem como a alimentação, eu digo não só a alimentação, mas como o estilo de vida impacta na fertilidade e saúde reprodutiva. Você atende pacientes, mulheres que buscam melhorar, que querem engravidar, querem ter filho, e que não consegue, e você consegue atrelar isso à alimentação e estilo de vida? Sim. Hoje não é assim o 90% meu público, mas atendo mulheres que buscam realizar esse sonho, porque eu acho que esse é um sonho de uma boa parte das mulheres, né? A gestação, gerar ali um bebê. Então, esse estilo de vida diz tudo, né? O que você falou, o estilo de vida é essencial, porque se você já busca desde sempre uma melhora na saúde, né, nos seus marcadores ali nos exames, controle disso, controle glicêmico, melhora no sono, melhora no estresse. O estresse hoje tem sido um dos maiores problemas da população. O estresse ali, o estresse crônico, né? Se a gente não faz esse manejo do estresse no dia a dia, a gente realmente vai ter uma qualidade de vida muito pior, a gente vai ter menos longevidade. Então, se a gente tem o controle do estresse ali com busca por ambientes mais saudáveis, pessoas mais saudáveis, pessoas que estão ali de acordo em sinergia com o que a gente busca para nossa vida. Então, assim, muitas mulheres às vezes vêm buscar essa melhora na fertilidade já em cima, ou às vezes com mais de 30 anos. Não que isso não seja possível, que hoje tem mulheres que se engravidam com 40, 45 anos. Mas quando você já procura fazer esse tratamento precoce, né, desde os 20 e poucos anos, então você já tem uma probabilidade de gerar, de ter essa fertilidade alta e poder gerar, né, gerar uma criança, ter uma gravidez sadia, é muito grande. Então você mudar ali o seu estilo de vida mesmo, buscar fazer mais exercícios regularmente, melhorar a saúde intestinal. A saúde intestinal hoje é crucial. O intestino é o nosso segundo cérebro. Então, quando você melhora a saúde intestinal, você melhora tudo, porque você no intestino a gente recebe todos os nutrientes, né? Então, se você trabalha ali a saúde intestinal, você tem um intestino regular, se você faz o uso de alimentos que podem também estar ajudando, né, nessa fertilidade, como alimentos fonte de, por exemplo, soja, né, isoflavonas, que vão ali estar ajudando nesse período, tá, para poder potencializar essa fertilidade. Mas antes de tudo é você ter esse cuidado antes, né? Não bem em cima, assim, do momento em que você precisa ali ter uma fertilidade, ter uma gestação bacana. Os alimentos também durante a gestação, fonte de ácido fólico, que vai estar ajudando ali no tubo neural do bebê, alimentos fontes de magnésio, ferro. Então tudo isso vai ser um potente ali para ajudar nessa fertilidade. Mas o estilo de vida diz muito sobre a sua fertilidade. Como, por exemplo, mulheres que estão acima do peso, com obesidade e sobrepeso, têm, geralmente, descompensação glicêmica no sangue.
Então, isso também diminui a probabilidade dela engravidar. Assim como os homens também, né? Porque geralmente quando vem assim são casais, né? Que buscam, né? Esse momento, essa realização pessoal deles, né? De ter um filho juntos. Então, assim, hoje a procura por gestação tem sido mais tardia. Mulheres com mais de 30 anos, né? Estão buscando ter essa gestação. Então, assim, porque as mulheres hoje estão no marco do empoderamento, né? De se priorizar, de cuidar de si, de cuidar da sua saúde, de cuidar dos seus afazeres, do seu trabalho, às vezes assumir cargos que requer muito, muito do seu tempo, da sua disposição, e às vezes não consegue ter essa disponibilidade, né? Essa prioridade ali na gestação. Mas eu acho que, resumidamente, a fertilidade está muito envolvida na alimentação, né? No estilo de vida saudável. Muito Controle do bom. estresse, controle do sono, controle do intestino e o que você come, o que você ingere, o que você faz e o ambiente que você vive. Acho Muito que bom. esses são os principais. Muito bom. Esse é o nosso SantariCast, com muitas informações relevantes sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. E se você que está aqui no nosso episódio, assistindo esse grande bate-papo com essa grande profissional, grande nutricionista, especialista em emagrecimento e saúde da mulher, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as informações, de todas as dicas e dos próximos episódios que estão vindo por aí. E também para fortalecer o nosso podcast, fortalecer os conteúdos que estão sendo produzidos aqui com muito carinho e sempre pautado na responsabilidade e com embasamento científico. Dando continuidade ao nosso bate-papo, falamos de pontos importantíssimos aqui sobre saúde da mulher. Existem alguns produtos que apelam muito ao marketing, né? Whey feminino, e etc, etc, etc. Existe alguma diferença realmente do whey normal para mulheres do whey feminino? Ou é realmente só marketing? Porque eu já peguei pacientes que nutrem esse whey feminino aqui é melhor do que o whey normal, e aí para você tentar desmistificar, porque muitas vezes viu em algum influencer, alguma propaganda apelativa que pra gente desmistificar é bem complicado, né? Uhum. Você já recebeu algum paciente com esses produtos assim? Existe alguma diferença realmente do whey feminino para whey normal? Outros produtos que vêm com selo apelativo feminino? Eu acho que hoje a indústria alimentícia ela tá bem apelativa, né? Ela tá ali tentando trazer aquele público, o público que busca uma melhora na performance corporal, né? Ele sabe que as mulheres são as que mais buscam por profissionais de saúde para cuidar da sua saúde, né? E da sua estética. Hoje 90% do público é mulher que vai numa clínica buscar essa melhora, né? Essa orientação. Mas é importante a gente falar sobre o mundo da suplementação, porque hoje está sendo uma concorrência absurda. Então, quando você fala de whey feminino e whey normal, é realmente algo que vai apelar ali para aquele público feminino, porque sabe que aquele público feminino é um público que se cuida mais, que se exige mais, se cobra mais esteticamente, até porque a sociedade impõe esse padrão, né? De Sim. composição corporal perfeita, perfil magro, eutrófico, definido, né? E as mulheres são as que mais sofrem Sim. essa repercussão. Então eu acho que o que eu sempre falo, nenhum suplemento sozinho vai fazer o que você busca. Eu acho que o que faz bem para você é aquilo que é bem orientado, que é bem prescrito, que é uma dieta que você vai conseguir sustentar, que você vai conseguir levar ela até o final do seu processo ou pela vida toda. Então, dieta boa é aquela que você sustenta, é aquela que você consegue fazer sem ficar triste, sem ficar infeliz, sem reclamar. Isso serve também para a suplementação.
Às vezes você gasta uma fortuna em suplementação e esquece de cuidar apenas da sua alimentação, que você gasta até menos do que suplemento. Então, assim, o whey feminino, o whey normal, isso não, pra mim, não faz muita diferença. Acho que você ter um whey ali normal já é válido muito, porque o whey, ele tem uma composição, né, de aminoácidos, ele tem um aminograma muito completo, muito bom. Então, o whey ali, ele entra como um plus na dieta para poder você até alcançar a quantidade de proteína do dia, né? Você conseguir ali o seu objetivo, que é a manutenção da massa magra, principalmente para as mulheres que também usam muito colágenos, né? Para tratamento da pele, unha, cabelo, né? As mulheres têm essa vaidade mesmo, então isso aí é algo que não vai mudar. E o mercado da suplementação tá ali sempre apelando para isso, tá sempre trazendo novidades, né? Eu recebo muitas visitas de marcas de suplemento que tá sempre trazendo muitas novidades bacanas, né? Mas às vezes a suplementação tá ali querendo só buscar aquele público específico que sabe que vai comprar aquele produto, como esse whey feminino aí, entendeu? Então é tudo estratégia mesmo, mas eu acho que não é bem por aí. Acho que se você já começa melhorando a sua alimentação do dia a dia, a sua hidratação, você já começa a entender o que é comer bem. É você ter autonomia para comer. Eu gosto muito de deixar isso claro nos meus atendimentos, que você precisa ter autonomia e entender o que é que você precisa. Quando você estiver na rua, o que é que você pode comer se você esquecer sua marmita em casa. Se você estiver numa social com os amigos, o que é que você pode fazer, né? O que é que você tem, não precisa de tanta restrição, de tanta culpa, né? A gente vê hoje muitos nos atendimentos, né, durante os acompanhamentos nutricionais, aquele sentimento de culpa, de, ai meu Deus, comi essa torta aqui, tomei esse drink, e agora, como é que eu faço? É simples, é só voltar ao protocolo, né? Então, eu acho que, primeiramente, a gente precisa mudar, as pessoas precisam mudar os pensamentos para poder saber fazer boas escolhas. Então, a suplementação, ela vem como um plus, mas ela não define tudo. Então, acho que essa questão dos produtos, né, com esse nome específico na frente, é para realmente sempre pensando em vender, né, em trazer, em puxar esse público aí que sabe que é um público que vai comprar, que vai procurar, que vai entrar na loja ali e vai. Por quê? Porque tem muita influência também nas redes sociais, né? Mulheres que seguem outras mulheres que já passaram até por cirurgias plásticas, mas mostra ali um corpo perfeito e faz a propaganda como se fosse só suplementação, ou até mesmo uma publicidade que ela está fazendo de uma marca específica, e aí ela mostra que aquele produto que ela está fazendo na propaganda foi aquele produto que deixou o corpo dela assim. Mas não é bem por aí. Mas ninguém sabe o que aconteceu nos bastidores, né? Ninguém sabe. E às Então, vezes, muitas vezes, só complementando essa linha de raciocínio mesmo, e muitas vezes ela já vem com um estilo de vida saudável, já vem tendo acompanhamento nutricional, médico, utilizando algumas coisinhas ali que não vão falar, né? Aí faz a propaganda de tal suplemento, de marca tal, e atrela aquela barriga chapada, né? O abdômen definido àquele suplemento. E a gente sabe que não é bem assim, mas infelizmente acaba influenciando, né? Até porque influenciador influencia, né? Tanto positivamente quanto negativamente. E isso é algo que a gente passa uns perrengues, né? Eu vou dizer assim, nos atendimentos, que não é fácil. Tem dia que chega paciente com todas as informações ali, que ele já pesquisou tudo, já olhou tudo, ó. Isso aqui é bom, né? Eu vi que fulano usou e deu super certo, ó como ele tá, eu quero isso aqui. Aí para você explicar, você tem que parar, entender, explicar o que é que aquilo ali significa, que só aquilo ali não vai resolver 100% do problema dele ou dela. Com certeza. Que aquilo ali para ele e para ela vai ser bom, mas em outro momento, não agora, de início. Às vezes a pessoa não aprendeu a fazer o básico, que é consumir mais alimentos saudáveis, que é alimentos in natura, alimentos que estão ali para você descascar. Né? É descascar mais e desembalar menos. Isso aí é fato. Isso aí não tem erro. Isso aí já é algo que é tipo ritual, sabe? Então, a gente acaba que atua também na psicologia, né?
Trabalhando no atendimentos, comportamento, no né? comportamento, porque realmente é necessário desmistificar algumas coisas. No consultório eu recebo muitos pacientes que sempre me perguntam, até mesmo na rede social, qual a melhor dieta para emagrecimento? Sempre. Qual a melhor dieta para emagrecimento? E eu sempre respondo, a melhor dieta é aquela que você vai conseguir seguir por mais tempo, a longo prazo. Sabemos que temos diversas estratégias. Nós como nutricionistas, temos uma caixa. Dentro dessa caixa temos diversas ferramentas. Essas ferramentas são os tipos de dieta que podemos utilizar. E eu sempre falo, se você quer emagrecer, eu posso utilizar qualquer estratégia nutricional, desde que respeite o princípio básico da termodinâmica, que é o déficit calórico. Não tem como você perder gordura sem você fazer déficit calórico. Mas o déficit calórico é importante, mas não é o único fator importante. Eu preciso fazer uma dieta que tenha o déficit calórico, mas que respeite as suas preferências, gostos alimentares, que enquadre adequadamente na sua rotina, no seu estilo de vida e que não comprometa a sua saúde. Porque é muito fácil fazer uma dieta com restrição calórica severa e que você fique indisposto, que você não renda bem no treino. Eu quero que você renda bem no treino, porque você treinando melhor, você vai aumentar o gasto calórico do treino, você vai aumentar as adaptações metabólicas do treino favoráveis para o emagrecimento, para o ganho de massa muscular. Então, são várias questões que chegam e muitas vezes eles vêm na internet, eles vêm em rede social, principalmente em páginas de influenciadores que são pagos para poder disseminar algumas informações e acabam fazendo terrorismo nutricional. Isso é muito recorrente. Você falou na questão muito importante sobre não existe suplemento milagroso, não existe suplemento que vai fazer o paciente chegar naquele resultado. Em relação à gordura localizada, é muito comum o paciente chegar também em consultório, em rede social também, perguntar se existe algum alimento que vai dar aquele upzinho naquela gordura ali na região abdominal, aquela gordurinha mais chatinha para perder. Realmente existe alimento que vai potencializar a perda de gordura localizada? Existe perda de gordura localizada ou não? Existe alguns baseamentos, alguns parâmetros que podem estar auxiliando nessa perda de gordura localizada. Mas basicamente, o que eu sempre explico nas minhas consultas é que a perda de gordura localizada vai muito do déficit calórico que você faz, né, que você citou aqui, o déficit calórico, que é primeiro ponto, déficit calórico, e exercício físico. Qual tipo de exercício físico você está fazendo? Qual tipo de exercício físico vai estar potencializando essa perda de gordura localizada? Eu costumo ter sempre um diálogo com o educador físico que está acompanhando aquele paciente e tentar entender qual é o treino que ele está fazendo, ele ou ela está fazendo, para tentar ver se a alimentação está de acordo com aquele exercício. Por quê? Porque se o paciente está com aquela gordura localizada, ele precisa fazer uma alimentação de tal forma para que esteja de acordo com o exercício físico que ele está fazendo e com isso ele consiga reduzir aquela gordura localizada. Mas, basicamente, o que a gente precisa melhorar é a adesão aos tipos de gordura. Às vezes, aquele paciente está com dificuldade ali de perder aquela gordura localizada, mesmo fazendo algum protocolo, acompanhamento nutricional e um acompanhamento com o educador físico, porque ele pode estar errando em algum tipo de alimento. Ele pode estar ali consumindo um alimento como, por exemplo, um alimento que é saudável, mas que você come demais, excede as calorias, oleaginosas. Ele acha que por a oleaginosa ser saudável, você pode consumir em grande quantidade. Mas aí você tem ali as fontes de gordura que estão presentes nas oleaginosas. No abacate, no azeite de oliva. Eu vejo pacientes que falham no consumo do azeite de oliva. Eles colocam, às vezes você fala, é só pincelar a panela, a frigideira, para grelhar aquele alimento, e ele está colocando 3 colheres de sopa, está regando no azeite de oliva, até mesmo na salada. Então isso já aumenta as calorias, aí fica aquela dificuldade ali de perder aquela gordura localizada também, ou com o próprio consumo de alimentos industrializados mesmo, né, rico em gordura trans, né, o consumo da bebida alcoólica no final de semana, que aí pensa assim, vou fazer a dieta de segunda a sexta à noite já posso chutar o balde e domingo eu paro. Segunda eu volto ao normal. Aquela recompensa o tempo todo ali, né? Aquela recompensa toda semana
acaba com o que você fez durante a semana. E aí recompensa o déficit calórico, né? Que ele Perde conseguiu tudo. gerar de segunda a sexta e no final de semana ele... Joga pra... Porque são pelo ralo. alimentos... a bebida alcoólica tem calorias, né? E E os tem alimentos retenção também. hiperpalatáveis, hipercalóricos, que em pequena quantidade você vai consumir muitas calorias, né? Eu sempre É. falo da questão da densidade calórica e densidade nutricional, né? Que é a diferença. Isso, e tem muito isso, né, de alimentos como, por exemplo, final de semana, hambúrguer, pizza, Sim, verdade. tortas, bebidas alcoólicas em excesso, né, que vai ali tá aumentando o poder inflamatório do corpo, naquele paciente que já tá com quadro inflamatório, já tá inflamado, e inflamação, hipertrofia, emagrecimento não se casam, não combinam. Então, se esse paciente tá ali, né, naquele vício, aquela recompensa o tempo todo. Ah, não, mas eu fiz tudo certinho, no final de semana eu posso fazer isso que não vai mudar em nada. Aí que você se engana. Eu sempre falo isso. E mostro até aquela tabela que mostra a densidade de calorias que você consome. Ali você seguindo certinho. Aí chega no final de semana, você acaba ultrapassando mais do que você consumiu a semana toda. E aí aquele paciente volta pro retorno e fala, mas por que você... Como foi? Aí a gente vai fazendo um recordatório e vai entendendo onde é que foi a falha ali. Então, assim, suplementos que vão estar ajudando para a perda de gordura existem, que potencializam, mas a alimentação alinhada ali com o que está sendo colocado para cada paciente, para cada individualidade, a prática da atividade física, principalmente, não pode deixar de fazer a musculação. Essa semana eu estava na academia e aí eu tava fazendo mais musculação, né, esses dias. E aí, assim, eu falei, né, mulheres, façam mais musculação, porque você vai também contribuir para o emagrecimento, para a definição muscular. Porque muitas pessoas ainda têm aqueles pensamentos, ah, mas para emagrecer eu só preciso fazer aeróbico. E aí, quando vai ver, tá lá, perda de massa muscular, quando a gente vai fazer a bipedância, né? Então, o emagrecimento, né, e a perda de gordura localizada envolve o que você come, o que você consome, como você gasta essas calorias, né, o que você treina. Hoje existem alimentos que ajudam a gordura localizada, como alimentos termogênicos, né, a canela também ajuda ali no controle da gordura abdominal, a canela usada de forma adequada, o próprio café também, né, ele tem a sua função termogênica, o chá verde, a gente tem também outras formas, né, como suplementos também que ajudam nessa queima de gordura. A gente tem óleo de cártamo, a gente tem morosil, enfim, várias opções que o mercado está aí, né, ativos que podem estar potencializando esse emagrecimento, essa redução de gordura localizada. Mas se você não faz o principal, aí não tem realmente um suplemento que vai fazer milagre, né? Não existe um suplemento que vai potencializar essa perda de gordura localizada em menos de 30 dias. Acho que é tudo um conjunto. Um complementa o outro. Qual foi a maior mudança que você gerou na vida de uma paciente através da nutrição? Nossa, são muitas histórias que já passaram pelas... Muitas, né? Muitas histórias boas. Muitas histórias que são até emocionantes, né? Mas... A que mais te marcou, assim? Eu acho que foram os meus primeiros pacientes, né? Foi bem lá no início, onde estava ali naquela fase ainda de inexperiente, né? Aquela insegurança, Sim. às vezes nos atendimentos, mas que ele fazia uso de medicamento para controle do colesterol, né? Em altas dosagens. Também estava com quadro de insuficiência renal, mas que estava sendo controlado com o nefrologista, né, todo aquele acompanhamento. Ele me procurou para melhorar a alimentação, porque ele sabia que precisava, inclusive a própria nefrologista pediu a ele que procurasse um nutricionista para melhorar a sua alimentação. E com 30 a 45 dias, mais ou menos, ele fez um acompanhamento de 60 dias comigo, 45 dias em média, ela suspendeu o uso do medicamento. Ele voltou a fazer o exame de sangue e estava controlando também as funções renais, né? A gente trabalhou bem nesse acompanhamento, né? Na questão da proteína e tal. E ele me relatou, ele fez um texto dizendo que ele nunca tinha ido ao nutricionista.
ele relatou para mim a importância da alimentação, que ele não imaginava que ia causar tanto impacto ao ponto dele parar de usar o medicamento. Que bom. Ele nunca imaginou que a nutrição, que a alimentação saudável, sem uso de medicações, suplementos, ia ajudar ele a melhorar esses marcadores e trazer mais saúde para a vida dele, mais disposição, energia. Ele se queixava muito de fadiga, né, de cansaço, indisposição. Então, isso tudo ajudou muito na melhora dos sinais e sintomas que ele sentia. Então, isso, assim, me deixou muito feliz, né? Então, foi a partir dali que eu vi que eu tô no lugar certo. Que legal, muito bom. O propósito é esse. Que legal, isso é importante. Importante trazer esses relatos para que as pessoas entendam que nutrição não é só para quem busca objetivos estéticos, como emagrecimento, ganho de massa muscular, que não tem nada de errado também, é importante. Claro. Mas que nutrição muda vidas, alimentos, alimentação saudável, estilo de vida saudável. Eu sempre falo estilo de vida saudável, porque engloba a qualidade do sono, alimentação, exercício físico, gerenciamento do estresse, que são fatores que influenciam na qualidade de vida e na saúde. São os pilares, né? Isso. Então, nutrição, estilo de vida saudável, não só está atrelado à questão de estética, mas a mudanças de vidas, melhora de parâmetros bioquímicos, metabólicos, de saúde dos nossos pacientes. Longevidade, né? Com mais qualidade. Isso. Diminuindo as taxas de mortalidade, né? De longevidade saudável, saudável, né? Isso é importante. Brisa, queria agradecer imensamente sua presença. Foi um bate-papo muito enriquecedor. Se uma paciente, uma mulher agora que queira mudar, melhorar sua alimentação, mudar seu estilo de vida, quiser marcar consulta com você, como é que ela faz? Bom, para a marcação de consultas, tem um link na bio, no meu perfil, @NutriBrisaBarreto, @NutriBrisaBarreto, Brisa com S, e também diretamente no QR Code que está aqui na tela, fala diretamente na Clínica Santari, marca com Moniquinha, nossa queridíssima recepcionista, maravilhosa, e já agende sua consulta, meus dias segunda e quinta à tarde. Perfeito, perfeito. Queria também agradecer imensamente a Clínica Santari por estar confiando, abraçando esse grande projeto que é o SantariCast. Uma clínica que vem fortalecendo o seu compromisso com tecnologias de ponta, com conhecimento técnico avançado, sempre tendo cuidado em selecionar os profissionais que fazem parte da equipe e são excelentes profissionais. Sou suspeito a falar, mas eu digo a você com total confiança que nós temos excelentes profissionais lá na clínica. E sempre buscando o melhor e mais qualificado atendimento para todos os nossos pacientes. A Clínica Santari, ela fica localizada no edifício Itaigara Memorial 2, no 7º andar. E se você aí ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades que estão vindo aqui no nosso canal, os próximos episódios, dos vídeos com dicas importantíssimas sobre saúde e qualidade de vida, que vamos também estar postando no nosso canal. Se inscreve, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo, que vem muita coisa boa por aí, e muito obrigado por sua presença.